Finalmente tivemos a primeira atualização do elenco da série live action de Scooby-Doo da Netflix, que foi a escolha da atriz que vai interpretar a Daphne. Escolha de atriz que inclusive foi exaltada pela Sarah Michelle Gellar, a Daphne de 2002 e 2004. Então bora conferir isso e o cronograma de gravações que também foi divulgado, tudo agora neste vídeo. Hello girls, estava falando. E bom, sinceramente eu não ia falar sobre isso agora. Eu ia esperar que todo o elenco, pelo menos do grupo da Mistério S.A. em si, fosse divulgado para me trazer um vídeo só falando sobre todos eles. Porém, como a atriz que foi escalada para fazer a Daphne dividiu um pouco opiniões, inclusive no último vídeo que eu lancei falando sobre a série de Scooby-Doo, eu decidi falar dela aqui antes. Que literalmente um dia após eu postar o vídeo sobre as atualizações da série, foi divulgado que McKenna Grace iria interpretar a Daphne no novo live action. E nos comentários do meu último vídeo que eu fiz sobre as atualizações dessa série, vocês comentaram bastante lá com opiniões bem divididas sobre a escolha dela como a Daphne. Alguns acharam ruim, outros acharam bom e outros não sabiam nem quem ela era ou o que ela tinha feito, que era inclusive o meu caso também. Recentemente a McKenna Grace estrelou o filme Se Não Fosse Você, uma comédia romântica. Ela também está em Pânico 7, o mais recente filme da franquia Pânico, e estará em Jogos Vorazes Amanhecer na Colheita, o 6º filme da franquia que vai lançar em novembro desse ano. Mas ela também fez alguns filmes bem conhecidos ou com atores bem conhecidos, como por exemplo o filme Mente Brilhante, onde ela atuou com o Chris Evans. Também fez os 2 últimos filmes do Caça-Fantasma, o Caça-Fantasmas Mais Além e o Apocalipse de Gelo, e o Five Nights at Freddy 2, onde ela dura no máximo uns 10 minutos de filme. E bom, desses filmes que eu mencionei agora, eu só não assisti o Mente Brilhante. Sendo bem sincero, todos os outros filmes que eu assisti dela, ela não é uma personagem tão marcante assim, né? De todos esses outros que eu mencionei, ela não é uma personagem que rouba muito a cena. Em Caça-Fantasmas, por exemplo, nos 2 que ela aparece, ela faz aquela típica adolescente chata que quer fazer tudo do jeito dela e é extremamente arrogante e mais atrapalha na caça do que ajuda em si. E, sendo bem sincero, eu passei a maior parte do filme torcendo para que em algum momento tivesse que ter um sacrifício e ela se sacrificasse, só para que ela saísse o mais rápido possível do filme, o que infelizmente não aconteceu. Em FNAF 2, como eu disse, ela dura só uns 10 minutos no máximo de filme e ela é aquela patricinha que sai mexendo nas coisas que não devia e começa o caos todo do filme por causa disso. Ela é aquela youtuber que vai até o Fred Fazbear e simplesmente desliga a caixinha de música que estava mantendo o espírito da criança lá tranquilo, relaxado, dormindo lá e não perturbando ninguém, mas ela tinha que desligar a caixinha. E em Pânico 7, eu vou dar um spoiler aqui, mas sinceramente ela não é uma personagem de muito destaque, como vocês podem ver pelo próprio trailer. Então caso vocês não queiram spoiler nenhum nem sobre isso, é só pular para essa minutagem que vai estar aparecendo aqui na tela e que vocês não vão pegar spoiler nenhum. Mas em Pânico 7, assim como em FNAF, depois que ela aparece, ela não dura nem uns 15 minutos de filme. E é morta da maneira mais burra possível. Sinceramente, ela morre de um jeito tão ridículo dentro do filme que é engraçado o jeito que ela morre, mas ela morre de uma maneira bem brutal, isso é um fato. Mas também no filme do Pânico, ela é aquela patricinha riquinha que só tá ali pra realmente morrer e pra atrapalhar caso ficasse viva por mais tempo. Então, levando em consideração esses filmes que eu assisti dela, realmente a escolha dela pra interpretar a Daphne me parece uma escolha um pouco perigosa talvez, né? E além do mais que a escolha dela, a skin, a aparência dela, me parece que a Netflix vai errar em um ponto que a maioria das produções novas de Scooby-Doo tem errado nos últimos anos, que é no estereótipo dos personagens. Que é aquela coisa de, o Fred é o cara bonitão, popular, que é jogador de futebol e só se liga em modelos de biquíni. Só se liga em modelos de biquíni. Não! Olha, eu sou um homem de conteúdo. Barangas que nem você também me deixam excitado. A Velma é a nerd que sabe tudo. Salsicha e o Scooby são só os medrosos que servem de isca e não param de comer em nenhum momento. Tem uma musiquinha aí. Para, quando o botão estoura.
Não paramos de comer. E a Daphne é a patricinha mimada. Apesar de eles serem um pouco isso, eles nunca foram só isso, desde 1969. Embora o Fred sempre tenha sido esse cara bonitão, o popular, em algumas animações ele também era jogador de futebol, essa coisa toda, ele não é só isso, ele não é só músculo, só aquele cara que adora exibir o treino dele ou algo do tipo. Ele também é inteligente, uma inteligência diferente da Velma, que tem uma inteligência mais intelectual, sobre saber praticamente tudo sobre geografia, história, ciência, matemática, etc. Mas ele ainda assim é um cara inteligente no sentido de saber montar armadilhas, sobre estratégias, sobre investigação dos mistérios em si. Ele é um dos mais ativos dentro do grupo nas investigações. Então ele tem uma mente esperta para estratégia, para montar armadilha. Não à toa ele é o líder da Mistério S.A. Já a Velma, como eu disse, ela é sim a mais inteligente do grupo, ela é sim nerd no sentido mais intelectual ali de saber ciências, história, geografia, matemática, ela sabe tudo sobre tudo praticamente. Só que ao mesmo tempo ela tem uma camada reflexiva muito forte em vários dos desenhos, onde em vários momentos ela fica meio que tentando se entender, tentando entender o que ela é além disso. Em Scooby-Doo e o Fantasma da Lua, por exemplo, a Daphne e a Velma têm uma certa discussão, já que tem uma personagem lá que, spoiler, depois se revela ser a vilã do desenho, que fica elogiando a Daphne desde o começo do filme e tudo. Ela fica elogiando a Daphne o tempo todo, que ela tem um cabelo bonito, que ela usa as roupas muito bem, que ela sabe combinar os looks e que ela é a mais inteligente do grupo. E aí chega em determinado momento onde a Velma meio que discute ali com a Daphne e tudo, e começa a questionar que se a Daphne é a mais bonita, tem um cabelo melhor, se veste melhor e é a mais inteligente, o que sobra pra ela? Quem que ela é se ela não é a inteligente do grupo? Então, até mesmo dentro do desenho, esse estereótipo de ser a nerd do grupo, para Velma não é algo 100% positivo. Em vários desenhos isso é mostrado com ela tentando se entender para além desse estereótipo. E isso é algo que é meio que deixado de lado em vários das novas adaptações de Scooby-Doo. E o Salsicha e o Scooby, embora eles sejam sim os medrosos, que estão o tempo todo fugindo, que são as iscas e que comem o tempo todo, em vários momentos eles deixam de ser isso completamente. Tem vários momentos em várias adaptações de Scooby-Doo onde eles são sim corajosos, onde eles têm seus momentos de bravura ali, onde eles se arriscam em prol dos outros personagens. Eles são aquele tipo de personagens que, enquanto a turma estiver tranquila ali, eles vão sim fugir, porque é questão de sobrevivência e tudo e tal. Mas a partir do momento que a turma for realmente ameaçada por alguma coisa, eles vão colocar a cara ali para poder defender eles. Não importa se é contra um palhaço, contra um fantasma, contra o que for ali que esteja realmente deixando eles com medo. Eles vão enfrentar os medos dele para poder salvar a equipe, para poder salvar o grupo. Sem contar que em vários momentos eles são bem inteligentes no sentido de montar armadilhas e até em conhecimento, que embora eles não usem o tempo todo a mente deles e o conhecimento deles, em vários episódios, em vários filmes, mostram que eles sabem sim bastante coisa sobre várias coisas, inclusive história. Então esses elementos são algo que nas adaptações novas de Scooby-Doo eles deixaram completamente de lado e transformaram os dois em completos bobões que só ficam comendo e correndo. Tiraram completamente esse elemento de coragem quando precisam, ou de inteligência deles, que era algo tão presente nos filmes de Scooby-Doo desde 69. E falando da Daphne, que é o grande foco desse vídeo aqui, desde 1969 ela é sim a personagem, a bonita do grupo, a riquinha, aquela que se cuida mais, que é mais vaidosa, essa coisa toda, mas ainda assim ela tem uma camada a mais de inteligência, uma camada a mais de personalidade que parece que as novas produções simplesmente não percebem isso dos desenhos antigos. Se você
na minha opinião, sinceramente, a Daphne é meio que a junção do Fred e da Velma no quesito inteligência, só que numa escala um pouco menor, né? Ela não é tão inteligente quanto a Velma no quesito intelectual de saber tudo sobre todas as coisas, ciência, matemática, geografia, essas coisas todas, mas ela sabe bastante coisa sobre história, por exemplo, em vários desenhos onde eles vão pro Egito ou alguma área mais histórica, por exemplo, ela sabe de bastante coisas que aconteceram ali na região ou coisa do tipo. E o que eu falei do Fred, é uma questão de inteligência mais estratégica, sobre usar as coisas que ela tem para poder sair de determinadas situações. No live action de 2002 isso ficou mais evidente, né? Embora já aparecesse nos desenhos antes disso, a partir do live action que isso ficou mais presente nas produções de Scooby-Doo. No primeiro filme ela é acusada de ser sequestrada sempre, então ela simplesmente aprende a lutar. Chega no final, ela derrota um lutador profissional. No segundo filme, ela usa um blush e um limpa-poros para destravar um cadeado de impressão digital. Cadeado que a própria Velma falou que teriam que esperar até que o velho Wickles voltasse para casa para que pudesse liberá-los, porque ela também não saberia como destravar o cadeado. Então, até mesmo a pessoa mais inteligente do grupo não sabia destravar um cadeado que a Daphne sabia. E isso é uma coisa que simplesmente parecem que não percebem sobre ela. Em O Fantasma da Lua, ela também tem uma certa camada a mais, onde ela reflete sobre o fato de que o tempo todo cobram dela ser a perfeita, a que tenha o cabelo melhor, que se cuida mais, essa coisa toda. Em Frankenstein, onde a Velma é uma Velma Woldeckenstein, eu não lembro exatamente qual é o nome, também mostram a Daphne ali como se ela fosse aquela que só se preocupa com a vaidade, essa coisa toda, como se aquele fosse o grande medo dela. E aí chega em determinado ponto do filme onde ela mostra que não, aquilo nunca foi o grande medo dela, que ela não é só aquilo de ser vaidosa, de cuidar da aparência, de se portar apenas com aquilo. Inclusive esse é um filme que é bem polêmico, porque para deixar a Daphne feia, eles simplesmente engordam ela e muito, e isso causou uma polêmica cabulosa na época que foi lançado. Mas voltando aqui para o foco principal do vídeo, então todos esses elementos, se não forem adaptados da maneira correta nesse live action da Netflix, na minha opinião, sinceramente, eles vão estar matando a série antes mesmo dela começar. Se esses elementos não forem presentes, ainda mais se tratando de um live action, um live action que eu acredito que vai ser um pouco mais sério do que foram os live actions dos filmes, né, que era mais focado na comédia. Eu acredito que aqui a Netflix vai fazer aquela coisa de drama adolescente, essa coisa toda, pelas sinopses que eles liberaram. Então, se eles não adaptarem isso dessa forma, vai ficar uma coisa muito chata, porque os dramas da Daphne internos, que as sinopses falam que eles vão ter, provavelmente vai ser coisa de relacionamento, coisa de fim da escola, questão de aparências, cobranças e tudo, que apesar de serem coisas válidas, serem questões válidas para ser abordado em uma série de adolescentes, questão de aparência, essa coisa toda, não condiz com a personalidade da Daphne nos desenhos do Scooby-Doo, porque a Daphne é super bem resolvida com a aparência dela, ela é muito bem resolvido com relação ao que os outros pensam sobre ela. Ela sabe que ela não é só aquilo ali, só a aparência dela. Ela sabe que ela é mais inteligente do que isso em vários dos desenhos. E o mesmo vale para todos os outros personagens. Se os dramas deles forem realmente só focados no que é o estereótipo deles, a série sinceramente vai ficar muito ruim antes mesmo dela ser lançada. E falando sobre os live action de 2002 e 2004, a Sarah Michelle Gellar falou sobre a escolha da McKenna Grace para interpretar a Daphne. Ela disse, abre aspas, bom, primeiramente ela ama a personagem, então antes de mais nada, acho que se você ama tanto uma personagem, você nasceu para interpretá-la. Mas eu já venho acompanhando o trabalho dela, porque acho ela muito talentosa. E estou muito animada para ela e acho que ela será ótima. E ela é realmente requisitada. Quanto ao período de gravação, de acordo com algumas notícias, as filmagens começam no final de abril e vão até setembro desse ano. Já o restante do elenco devem ser divulgados antes disso. Então, para as próximas semanas, a gente já deve saber quem vai interpretar o Salsicha, a Daphne, a Velma e o Fred, além de outros atores que devem aparecer também durante a série. Bom, sendo sincero com vocês, eu não estou muito hypado para essa série, levando em consideração tanto as últimas produções de Scooby-Doo em animação, quanto as séries adolescentes da Netflix, que embora tenham algumas que sejam boas, como Lockwood Co., que por algum motivo foi cancelada na primeira temporada, sendo que ela tinha um grande potencial, ou Stranger Things, que teve um final terrível, mas todas as outras temporadas, tirando a quinta, foram realmente muito boas. Ainda assim, a grande maioria das séries adolescentes da Netflix
tendem a ter ou um final terrível, mas sim muito ruim mesmo, ou serem inteiramente ruins. Então, sendo bem sincero, eu não estou muito hypado para isso, por causa tanto das produções de Scooby-Doo quanto das produções das séries adolescentes da Netflix. Como diria o Kratos, mantenha suas expectativas baixas e assim você nunca vai ser decepcionado. Grande Kratos de God of War, ele sabe das coisas e é exatamente o que eu estou seguindo com relação a essa série, já que o Scooby-Doo, como eu já disse várias vezes aqui no canal, é o meu desenho favorito desde a infância. Então eu realmente espero que seja uma série muito da hora e que eu traga vídeos dela aqui pro canal para vocês, que vocês sabem que se eu trago aqui no canal é porque eu acho bom ou minimamente bom ao ponto de vocês assistirem. Uma coisa que seria muito maneira se eles fizessem nessa série, mas que realmente isso aí é um fato de que nunca vão fazer, seria se eles adaptassem Mistério S.A. em live action. E aí trouxessem sim novos atores para interpretar a turma, né, o Salsicha, a Fred, Velma e a Daphne, mas trouxessem a turma de 2002 e 2004, os atores de 2002 e 2004, para fazerem a Mistério S.A. original. Então seria o Matthew Lillard como o Sr. E, o Fred Prinze Jr. como o Brad Childs, a Sarah Michelle Gellar como a Judy Reeves e a Linda Cardellini como a Cassidy Williams. Eu sei que no caso da Linda Cardellini teria ali um pequeno problema com relação a personagem ser negra em Mistério S.A., mas sinceramente seria um baita fanservice e seria uma adaptação, então seria muito maneiro ver isso, mas isso seria só nos nossos sonhos ou com inteligência artificial, mas isso nunca vai acontecer. Então, infelizmente, vamos ter que esperar aí para saber o que a Netflix vai apresentar para nós. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre essa série, se você tá hypado ou não com o restante do elenco e com essa série em si, e o que vocês acharam sobre a escolha de McKenna Grace para interpretar a Daphne. Você acha que ela vai entregar uma Daphne realmente boa ou só vai ser mais uma daquelas patricinhas que são riquinhas, mimadas e estão ali mais para atrapalhar do que ajudar em alguma coisa? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Também outros filmes, séries e desenhos que você quer ver aqui no canal, antigos ou novos, que você quer que eu dê minha opinião sobre, que eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo lá com vocês e mais cedo ou mais tarde eu vou trazer sua recomendação de vídeo aqui também. Não esquece de se inscrever no canal, clica no botão de inscreva-se que não custa absolutamente nada para vocês me ajudam demais, estamos quase chegando aos 4.000 inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês. Muito obrigado aos 3.600 iluminados, mais de 3.600 iluminados que temos aqui no canal, e compartilha para que mais pessoas venham se tornar um iluminado também. Só compartilhar e mandar se inscrever falando que tem conteúdo aqui direto sobre cinema, sobre filmes, séries, desenhos antigos ou novos, tudo que gira em torno da cultura pop cinematográfica, que eu tenho certeza que as pessoas vão querer se inscrever e você também. Então se inscreve e ativa o sininho da notificação para você não perder os vídeos que saem aqui toda semana, ok? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo, deixa seu like, compartilha. E aí, até a próxima, falou, você foi!